Então, eu criei essa tabela com os valores que eu obtive observando o rendimento da minha no conta ao longo dos 31 dias, né? Eu comecei aqui no dia 19 de maio. Ah, pessoal, uma observação aqui, o meu Excel está em inglês, então todas as fórmulas que eu usar vão estar escritas em inglês. Mas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o site que tem a tradução de todas as fórmulas do Excel e também vou listar a fórmula em inglês e a fórmula em português para vocês poderem usar mais tarde se quiserem. Aqui nessas colunas GHI eu tenho os dados brutos, né? Ou seja, os números que eu observei do rendimento da minha no conta. Aqui o principal, ou seja, quanto eu investi no primeiro dia, foi um total de R$ 1.300. E aqui eu tenho o CDI, 6,39 ao ano, 0,53 ao mês, que equivale a 6,39 dividido por 12, e 0,0254 ao dia, que equivale a 6,39 dividido por 252. Essas colunas de A até F vão ser todas usadas para computar os nossos eixos X dos gráficos que vamos plotar mais para frente. Não se preocupem agora com as fórmulas aqui em cima, que eu vou explicar com mais calma daqui a pouco. Na primeira coluna, eu quero todos os dias que meu dinheiro ficou investido. Então, a forma mais fácil de fazer isso, em vez de escrevendo um por um, é usar fórmulas. Por exemplo, podemos fazer esse daqui. Então, arrastar a fórmula até o final. E vejam que o Excel já completou para mim automaticamente. E veja que quanto mais conseguirmos usar as funções do Excel e lógica computacional, mais fácil nossa vida vai ser. Ou seja, menos vamos ter que fazer as coisas na mão, né? Então, sempre quando estamos lidando com planilhas grandes, com muitos dados, é bom pensar em formas de automatizar o nosso trabalho. Agora, nessa coluna B. Aqui eu tenho o dia, só que nesse formato de dia do Excel. Mas eu quero o formato dia, mês, apenas em texto. Então eu vou usar essa função concatenate, que cria strings de texto a partir dos argumentos dela. Então, por exemplo, aqui, a coluna B é igual a day, concatenate day, o valor na coluna A, vírgula. Sempre que eu entrar algum texto, precisa ser entre aspas. Então, o símbolo da barra. Fecha aspas. Vírgula. A vírgula no Excel serve para separar argumentos de uma função. O terceiro é o argumento. O mês, também da entrada da coluna A. Então, vai ser isso daqui. Agora eu tenho o dia e o mês, como eu queria. Então, arrasto a fórmula até a última entrada. Perfeito. Agora na coluna C, eu quero saber se esse dia aqui corresponde a um dia da semana ou a um dia de final de semana. Veja que por enquanto eu ainda não estou considerando os feriados. Eu poderia considerar também, talvez mesmo nessa função weekday. Mas como eu não tenho tantos dados assim e apenas um dos dias foi feriado dentro desse intervalo de tempo, eu vou fazer manual. Mas se eu tivesse muito mais dados, provavelmente eu iria pensar em uma alternativa para automatizar esse trabalho. Então vamos lá. Essa função weekday devolve o dia da semana equivalente a uma data. O segundo argumento da weekday é quando a semana começa. Então eu vou usar esse argumento 2, onde 1 é igual a segunda, 2 igual a terça, assim por diante, até 7 igual a domingo. Muito bem. Arrasta até o final. Vejam que o argumento da weekday é a coluna A e não a coluna B, porque a coluna B é uma coluna de texto e o Excel não interpreta isso como uma data, e sim como texto. Enquanto a coluna A é um valor que representa uma data.
Agora, nessa coluna D, eu quero, em vez de valores numéricos, valores de texto. Ou seja, em vez de 1, que aqui seja segue, ou para segunda. Em vez de 2, ter, para terça. E assim por diante. Essa daqui vai ser a fórmula mais trabalhosa, porque eu preciso entrar os valores um por um. Então, eu vou usar essa função choose. O primeiro argumento vai ser a coluna C, e o segundo até o oitavo argumento vão ser a sequência de dias da semana. E o que a função choose faz? Por exemplo, se o primeiro argumento da choose é 1, ela vai me devolver o segundo argumento da função. Se o primeiro argumento da choose é 2, ela vai me devolver o terceiro argumento da função, e assim por diante. Então, eu vou escrever aqui e vai ficar mais fácil de entender. Pronto, pessoal. Arrastar também até o final dos dados. E agora eu consegui o que eu queria. Então, eu tenho os dias da semana, só que em vez de números, tenho os textos. Agora essas colunas E e F vão ser as mais importantes para os nossos gráficos, pois elas vão ser os indicadores de quais dias vão ser plotados em preto, ou seja, quais dias representam os dias de semana, né, os dias úteis, e quais dias representam os fins de semana e feriados. Então, qual vai ser a lógica dessas duas colunas? Na primeira, eu quero que, se o dia for um dia de fim de semana, receba o valor, ou seja, um valor numérico que eu vou usar no gráfico. E se não for, eu quero que ela receba NA. E o Excel vai ignorar todas as células com esse valor NA, ou seja, elas não vão entrar no meu gráfico. Então, vamos lá. Então, se C é maior que 5, ou seja, 6 ou 7, é um fim de semana, eu vou dizer que recebe 0. Perdão, não preciso desse igual. Vai ser 0. Caso seja menor do que 5, ou seja, um dia útil, vai receber NA. E aqui na coluna F seria o negativo da coluna E, que fica assim. Recebe if, se o C for menor do que 6, ou seja, 5, 4, 3, 2 ou 1, recebe 0, ou se não, NA. E estendemos a fórmula até o final dos dados. Lembrando de alterar manualmente o dia 31, que foi um feriado. Então, aqui seria 0, pois é considerado um fim de semana, onde os juros não são calculados. E aqui eu coloco NA. E agora temos todos os dados que precisávamos para montar nossos gráficos, pelo menos os dados do eixo X. Então, vamos passar a calcular os dados do eixo Y. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como evolui a porcentagem de impostos sobre o investimento. Então, vamos calcular isso, só que primeiro deixa eu calcular o rendimento líquido aqui. Então, eu vou chamar essa coluna de saldo. A unidade. E o saldo é calculado como o principal, F4. Por que eu apertei F4? Sempre que eu aperto F4, quer dizer que essa referência dessa célula está travada. E quando eu arrastar a fórmula para baixo, essa referência não vai mudar. Mas o rendimento bruto menos o IOF menos o IR vai dar. E agora arrastamos a fórmula até o final. E calculamos aqui o rendimento líquido ou o saldo na nossa conta Nubank ao longo dos 31 dias. Veja que depois de 31 dias eu ganhei um total de R$ 4,96 em um investimento de 1.300.
Agora eu vou calcular as porcentagens referentes aos impostos, para ver se bate com aqueles números que eu mostrei anteriormente no PowerPoint. A porcentagem de IOF é o IOF sobre o rendimento bruto. E o IR é calculado como a parcela do IR dividido pelo rendimento bruto. Agora eu estendo essas fórmulas até o final dos dados e vou formatar num formato de porcentagem com mais casas decimais. E essas porcentagens são quanto o imposto representa do meu investimento. Ou seja, podemos ver aqui que depois dos 30 dias, o imposto de renda fica em 22,5. E depois dos 30 dias, o IOF chega a zero, como eu tinha dito antes. Legal? Agora, a terceira coisa que eu quero é a evolução do saldo. Ou seja, vamos calcular aqui um rendimento normalizado, para podermos utilizar para qualquer quantia, não só os R$ 1.300. Então, como eu vou calcular isso? O rendimento sobre o principal, mais o principal como uma célula de referência travada e menos 1. Arrastando essa fórmula até o final, temos esses rendimentos. E agora, calculando esses rendimentos para uma base de R$1, que eu vou chamar de fator, recebe esse daqui vezes 1, mais 1. Então, esses valores seriam os rendimentos equivalentes para um depósito de R$1. Ou seja, em 30 dias, se eu deixasse R$1 na minha no conta, eu ganharia apenas 0,0382, ou seja, nem um centavo. Agora, vamos começar a plotar os gráficos. O primeiro gráfico vai mostrar como evoluem os impostos ao longo do tempo. Então, eu escolho essa coluna K e a coluna B e a coluna K. Inserir, scatter ou dispersão em português. E eu escolho essa primeira opção. Vai dar um gráfico mais ou menos assim. Eu preciso adicionar mais um dado, ou seja, os impostos referentes ao IR. Então, eu vou aqui nesse selecionar dados, adicionar o nome da série. Vou chamar de IR porcentagem. Porcentagem. Super criativo, não? O eixo X, o mesmo eixo usado anteriormente, ou seja, a coluna B. O eixo Y, a coluna L. Eu vou copiar essa coluna do eixo X, vai ser usada mais adiante para customizar o eixo X. Então, ok. Agora já temos nossas duas tendências. O IOF, que decai praticamente linear ao longo do tempo, dentro dos 30 dias, e o IR, que vai aumentando até chegar no 22,5, onde vai ser mantido por pelo menos 180 dias. Agora vamos adicionar mais duas sequências de dados auxiliares para customizar o eixo X. Então, a primeira eu vou chamar de FDS para fim de semana. O eixo X vai ser o mesmo dos outros eixos X, ou seja, a coluna B. E agora, os valores do eixo Y vão ser os da coluna E, do fim de semana. E vou adicionar mais uma, chamando de útil, que representa os dias úteis. O eixo X, mesmo a coluna B, e o eixo Y, a coluna F. Muito bem, pessoal, vocês devem ter chegado a algo parecido com isso daqui.
Agora vamos customizar o gráfico e deixar ele mais bonitinho. Primeiro eu vou deletar essa marcação no eixo X. Depois eu vou selecionar os dias úteis, ir aqui em Layout, ver que a série está selecionada como útil, depois clicar em Data Labels e mais opções de Data Label. Agora eu vou escolher o eixo X, tirar a opção de eixo Y, Label Position, que é a posição do label. Eu vou colocar embaixo e alinhamento, a direção rotacionada a 90 graus. Ok. Vou fazer a mesma coisa com os dados do fim de semana. Seleciono, confiro aqui que está a série fim de semana. Data Label. More Data Label Options. Seleciona o Y, seleciona o X. Embaixo, alinhamento, rotacionado a 90 graus. Perfeito. E como eu queria os dias de fim de semana e feriados em vermelho, vou escolher a cor vermelha. Agora eu posso tirar todas essas marcações aqui, né, que estão atrapalhando. Então eu vou aqui e formatar os dados da série. Opções do marcador, nenhum. A mesma coisa para os dias úteis. Opções de marcador, nenhum. E eu vou também deletar essas duas entradas da minha legenda, que eu não preciso delas. E também vou customizar o eixo Y para fazer ele ir do 0% até 100%. Então eu simplesmente coloco 1 aqui. Legal. Agora seria bom colocar um título. Seria bom colocar um título nesse gráfico. Do que podemos chamá-lo? Por exemplo, impostos pelo tempo. Agora eu só preciso mudar um pouco o tamanho do gráfico para que tudo se encaixe melhorzinho. E olha aqui, pessoal, finalmente conseguimos o que nós queríamos. Temos as datas no eixo X, todos os feriados ou fins de semana onde não existe rendimento em vermelho, todos os dias úteis em preto e as tendências de como o imposto de renda aumenta ao longo do tempo e como o IOF diminui ao longo do tempo. Muito bem, esse é o nosso primeiro gráfico. Eu vou tirar ele dessa planilha aqui para não atrapalhar muito. Então, Ctrl X para copiar, Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar numa outra planilha. Agora, o segundo gráfico que eu preciso para calcular aquela regressão e uma equação que represente o rendimento pelo tempo. Então eu vou escolher essa coluna N, depois inserir, scatter ou dispersão e clicar de novo na primeira opção. Perfeito, pessoal, já tenho o título, não preciso de legenda. O eixo X traz o intervalo de dias, né? E o eixo Y traz quanto esse investimento está rendendo. E agora eu gostaria de saber a equação. Agora eu gostaria de fazer um ajuste para conseguir uma equação que represente este gráfico. E como fazer isso? Ferramentas do gráfico, Layout e Trendline, ou linha de tendência. More Trendline Options, mais opções de linha de tendência. E logo que eu clico naquele botão, o Excel já adiciona essa linha de tendência linear, que representa uma equação linear, ou seja, uma equação do tipo fator é igual a um coeficiente vezes o tempo mais um outro coeficiente. Agora eu posso escolher essas duas opções aqui, mostrar a equação no gráfico, ou seja, a equação da reta, a equação dessa reta aqui, que o Excel já ajustou para mim com base na distância entre a reta e os outros pontos.
E eu também posso pedir para mostrar o R², o valor do R². Esse valor de R² é uma medida estatística que mede quão bom o ajuste é. Nesse caso temos 0,9356, mas mesmo visualmente podemos ver que essa representação linear não é muito boa para esse conjunto de dados. Então vamos tentar outras tendências e outros tipos de equações. Por exemplo, a equação exponencial. Não mudou nada. A equação logarítmica. Piorou, né? Tanto no ajuste visual quanto no valor do R². Agora, um ajuste em potência. A mesma coisa que a logarítmica. E uma média móvel. Bom, pessoal, a média móvel não é muito interessante aqui para a gente. Porque, primeiro, não consigo uma equação. E, segundo, a média móvel serve para suavizar esses pontos aqui, que não é o meu objetivo no momento. O melhor tipo de ajuste vai ser feito por uma equação polinomial. Por exemplo, uma equação polinomial do segundo grau seria um coeficiente vezes x. O que é o nosso eixo x? É o tempo, ao quadrado, mais um outro coeficiente vezes o eixo x, a primeira potência, mais um terceiro coeficiente. Nesse caso, conseguimos um R² de 0,9967. Geralmente, quanto maior a ordem do nosso polinômio, melhor vai ser o ajuste visualmente, mas isso não quer dizer que a equação realmente represente esses dados. Então, buscamos a menor ordem que faça um ajuste aceitável. Então, só para ver se esse valor muda, ou se o ajuste visual muda, vou aumentar um pouco a ordem para 3. Vocês podem ver que a equação ganhou mais um coeficiente, mas o R² se manteve o mesmo e aparentemente a reta quase não mudou. Então, eu vou deixar um polinômio de segunda ordem mesmo, que já é mais que o suficiente para o que nós queremos. Agora, eu fecho essa tela aqui e vou aumentar o tamanho da fonte para a gente poder ver melhor. E olha só, pessoal, essa daqui é a nossa equação. O fator y é igual a 4e menos 0,6. O que é e menos 0,6? Isso daqui é uma notação científica que equivale a 10 elevado a menos 6, ou seja, esse número 4 dividido por 1 milhão, multiplicado por x², o que é o x, o tempo, menos 3 vezes e menos 0,6, e menos 0,6, ou seja, dividido por 1 milhão de novo, vezes x, o tempo, mais o terceiro coeficiente. E como usamos essa equação aqui? Primeiro vamos criar essa coluna que equivale ao eixo x. O que é o eixo x? O tempo investido. Então eu vou começar com 1 e arrastar essa fórmula até o dia 31. E agora o eixo y. Como o eixo y é calculado? A partir daqueles 3 coeficientes. Então eu vou criar mais algumas células aqui para salvar os nossos coeficientes. Então, quanto é o A? 4 dividido por 1 milhão, certo? 10 elevado à sexta. Eu posso fazer tanto dessa fórmula, 4 dividido por 1/6, ou se não, 4 vezes 1e menos 6. Os resultados são equivalentes. O b é igual a menos 3 vezes 1e menos 6. E o c vale 1. Então, como calculamos cada y para esse x? O y é igual a vezes x elevado ao quadrado mais b vezes x elevado à primeira mais c. E deu um erro aqui, né, pessoal? Vocês sabem dizer o que eu fiz de errado? Claro, eu esqueci de travar as células dos coeficientes, ou seja, quando eu arrastei a fórmula para baixo, o conjunto dos coeficientes também foi arrastado.
e começou a receber valores de zero, como as outras células não estão preenchidas. Então, para resolver esse problema, eu preciso travar todos os coeficientes e arrastar a fórmula novamente. Agora sim, pessoal, eu consegui calcular o y segundo a fórmula de ajuste da minha reta. E vocês podem observar que as colunas N e P são bem semelhantes, né? E alguém lembra o que mede a semelhança entre essas duas colunas? Isso mesmo, o valor do R². Ou seja, podemos dizer que essas colunas são 99,67% semelhantes. E agora, vamos voltar lá à nossa pergunta. Qual a melhor estimativa para o rendimento a curto prazo, menor do que 30 dias, do dinheiro se optar por pagar suas contas com cartão de crédito? A partir desses dados, dessas fórmulas e dessa equação que chegamos, como respondemos aquela pergunta? Então, vamos assumir algumas coisas aqui. Vamos dizer que o nosso prazo médio de dias a pagar é de 15 dias, porque não podemos fazer todas as nossas compras logo que a nossa fatura do cartão de crédito vence ou é paga. É justo assumir que vamos fazer compras ao longo do mês. E diferentes datas de compra vão implicar em diferentes intervalos que o dinheiro pode ser investido na conta, certo? Então, uma média aí pode ser usada como 15. Ou seja, qual é o valor do 15? O valor de y para 15 é esse 1,00086. Eu vou deixar ele de uma cor diferente para a gente não esquecer. Agora, vamos assumir também que gastamos em média R$1.000 por mês no cartão de crédito. E agora, quanto eu ganharia investindo esses R$1.000 por mês em uma média de 15 dias de prazo para pagar? Eu multiplico 1.000 pelo fator e dá um total de 86 centavos. Ou seja, pessoal, usando esse dinheiro do cartão de crédito para investir na conta, com todas essas nossas considerações, eu ganho 85 centavos. Isso é muito? É pouco? Bom, por um lado, qualquer coisa é melhor do que zero, né? Mas, por outro lado, talvez não valha a pena todo o trabalho que a gente tem só para ganhar 86 centavos lá no final do mês. Mas, o mais importante que aprendemos aqui nessa aula, pessoal, é como fazer uma análise a partir dos dados brutos, de forma a responder perguntas que muitas vezes parecem bem complicadas de serem respondidas. Por exemplo, começamos apenas com essas 3 colunas e então calculamos todas as outras colunas e fizemos os gráficos, ajustamos essa equação e a partir dos seus coeficientes podemos estimar quanto dinheiro vamos gastar nesse investimento. Eu sei que muita gente não gosta de número e isso daqui no primeiro momento pode parecer meio assustador. E de fato é. Se essa é a primeira vez que você está lidando com esse tipo de análise, nossa, é super difícil mesmo. Mas pense assim, tudo na vida é difícil no primeiro contato. Assim que você fizer 10 vezes, 100 vezes ou 1000 vezes a mesma análise, isso vai ficar super fácil para você. E esse tipo de análise é muito importante para avaliarmos nossos investimentos e vermos se eles estão rendendo o suficiente para alcançarmos nossos objetivos econômicos. Bom, pessoal, isso que eu gostaria de passar para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem algum comentário ou sugestão, podem deixar aí embaixo do vídeo do YouTube mesmo, ou se não me mandar um e-mail, que eu respondo assim que puder. Obrigado por terem assistido e até a próxima, pessoal. Um abraço.